Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque eu não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os seminaristas de nossa Arquidiocese de Belo Horizonte também, o Aldair, que é da Diocese de Caicó, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, e você que está pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo Facebook. Estamos na terça-feira da Semana Santa e passo a passo vemos a aproximação da hora de Jesus. A hora de Jesus, a hora máxima de sua entrega, o momento no qual ele não mais falará do que nós já escutamos tanto, do tamanho do amor que ele tem por nós, mas ele mostrará esse amor. Esse amor mostrado e, mais do que mostrado, escancarado a todos nós. Esse amor que passa pela cruz, que não é sofrimento, mas é missão.
horizonte. Desafio a ser rompido. Entrega. E ao ouvirmos a profecia de Isaías, um dos cânticos do servo sofredor, aquele que tem a certeza de ter sido separado desde o seio materno pelo próprio Senhor, para que sua palavra, sua vida e sua história sejam um sinal concreto daquele que é o nosso consolo e também a nossa força. Aquele que tem a convicção de que o trabalho de cada um de nós, seja eu como padre, você, na sua casa, na dimensão que você viver da sua vida, na vocação que cada um tiver, todos nós sabemos muito bem que há muitos trabalhos e muitas lutas, muitas buscas que podem ser em vão, se elas não tiverem um motivo muito especial, se elas não tiverem uma raiz muito profunda. E para nós, seres humanos, é necessário que nós encontremos uma raiz profunda no motivo do nosso existir. E nós, cristãos, temos a razão de nosso existir naquele que demonstra tamanho amor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que nós fizermos pode ser perdido se não estiver alicerçado nele, que é a vida. Se não estiver enraizado e dele estiver se nutrindo. Porque cada um de nós não fomos chamados ou não somos chamados a simplesmente sermos homens e mulheres que exerçam funções. Eu não fui chamado a simplesmente celebrar uma missa ou a simplesmente cuidar de coisas, partes burocráticas. Não fui chamado a isso. Eu fui chamado para estar alicerçado no amor que Jesus Cristo tem. Eu fui chamado para estar com Ele. E estando muito bem alicerçado nele, sabendo que aquilo tudo que eu fizer, se não for com Ele, será em vão. Eu entendo agora aquilo que o servo sofredor diz no versículo 6 do capítulo 49 de Isaías, e que mais tarde será apresentado e será entendido que Isaías fala realmente de Jesus, de nosso Senhor, mas que também fala de mim, de você. Porque não basta sermos simplesmente servos para conseguirmos restaurar a unidade de um povo. Sermos servos é o insuficiente. Não basta sermos servos, cumpridores de funções, para conseguirmos ajudar muitos a entenderem a grandeza desse amor. Porque podemos exercer inúmeras funções, das mais sagradas às mais profanas, sem raiz, sem motivo. Na verdade, nós fomos chamados a sermos luz das nações. Luz das nações, para que a salvação expressa em Jesus Cristo chegue até os confins do mundo, a toda e qualquer pessoa. Sermos luz das nações que, no meio de tanta escuridão, de tantas trevas, precisam encontrar pessoas cujas bocas anunciem a justiça, cujas bocas, todos os dias, anunciem não somente a justiça, a graça, mas compreendam-se profundamente necessitados de estar alicerçados, firmados, enraizados num amor que seja realmente profundo, significativo e inigualável, expresso na cruz. Um amor que transforma tudo e faz com que compreendamos, como ontem Padre Luiz Henrique nos indicou muito bem na meditação dos passos de Nosso Senhor, que carrega a cruz, de que
esse amor nos ajuda a ressignificar tudo e a permanecermos firmes no horizonte que nos é proposto. Uma boca que anuncia a justiça, e a justiça na Sagrada Escritura significa estar profundamente comprometido em viver a riqueza, a singularidade, a preciosidade da palavra que se torna carne, não no meu discurso, mas em mim. E nós precisamos muito do seu auxílio, porque nós podemos estar do lado de nosso Senhor, mas não fazermos comunhão com Ele. Podemos ocupar a mesma mesa, podemos ocupar a mesma sala, podemos morar na mesma casa e estarmos muito distantes, com o coração envolvido em trevas, em noite. Essa certeza todos nós podemos ter. A fidelidade ao Senhor, o caminhar com Ele, inclusive no seu peregrinar pela história, que muitas vezes é doído, é exigente e coloca em xeque muitos dos nossos objetivos. Deixe-me explicar. Jesus está numa casa, numa sala, à mesa de jantar com os seus discípulos. E imediatamente ele solta uma palavra que, como um escarro no chão na hora do jantar, deixa todos perplexos. Ele diz: um de vocês me trairá, um de vocês me entregará. E todos ficam desconcertados. Mas por quê? Por que todos que estão à mesa ficam desconcertados? Por que cria-se um alvoroço a partir desta fala? Jesus, comovido ao dizer isso, está indicando para os seus discípulos algo que também diz de cada um de nós. A perplexidade dos discípulos se dá porque todos eles, como eu e você, somos capazes de estar na mesma casa, na mesma mesa e entregarmos o Senhor. Ao mesmo tempo, podemos ser o discípulo amado, mas também podemos ser aquele que o entrega. Sermos o discípulo amado quando queremos permanecer firmes com Ele. Nos indignamos com aquilo que não é coerente com o Evangelho, o que não é coerente com a dignidade humana, o que é coerente com o compromisso que nós devemos ter de viver e cuidar da vida. E podemos ser aquele que o entrega quando deixamos com que o desejo de nos opor a Ele, de nos opor à sua igreja, de nos opor à comunidade, de nos opor ao seu projeto de vida para todos, cresça dentro de nós e sermos envolvidos pela noite, simbolizada pela presença de Satanás, o anticristo, na história e no coração de Judas. O anticristo, mais do que simplesmente ser um ente celeste ou espiritual, ele diz de todos nós quando deixamos com que a noite tome conta de nossos corações e nos faça opormos-nos ao Senhor. Opormos-nos à sua palavra, opormos-nos à sua igreja,
opormos-nos ao compromisso com a vida, opormos-nos ao diálogo, opormos-nos ao cuidado daqueles que necessitam, opormos-nos em escutar a sua palavra, opormos-nos em fazermos com que aquilo que nós celebramos a cada Eucaristia, o mistério de bebermos do seu sangue, comermos da sua carne, na palavra e no sacramento que sobre esse altar se encerra, opormos-nos a fazer com que isso tudo em nós se torne luz para as nações. E qual de nós não está passível a esse erro? Qual de nós não está passível a ficarmos também como Pedro? Falarmos no entusiasmo ou mesmo pela comoção: Senhor, eu irei contigo aonde fores. Mas na hora em que a treva se faz presente, a dificuldade se acentua e a dor é demasiada, corremos e fugimos. Por isso, nessa liturgia e no dia de hoje, é importante que nós sejamos capazes não só de buscar a confissão, mas principalmente de olharmos para dentro de nós e vermos qual a imagem do discípulo que mais cresce, a do que entrega ao Senhor ou a do que o ama. Daquele que se compreende como servo, e como servo cumpre suas missões e suas obrigações, ou como aquele que ama e deseja fazer com que a sua vida e o seu amor ilumine a tantos outros, comunicando a salvação. Na verdade, na liturgia eucarística que hoje rezaremos, disse justamente antes que o sinal permanente da sua paixão fosse traçado entre o céu e a terra, ele quis celebrar a ceia com seus discípulos para que eles todos pudessem compreender a riqueza do mandamento do amor, não numa palavra, mas num gesto, que teremos ainda essa semana como vivenciar. Mas se faz extremamente importante nesse momento a pergunta: qual discípulo que cresce dentro de mim? Qual é aquele que toma o meu coração? O que entrega ao Senhor ou o que o ama? A noite se faz presente na história, não por um vírus, não só pela violência, não por causa dos problemas políticos vergonhosos que vemos arrastar o nosso país para tanta tristeza, não só pela dificuldade do judiciário e do legislativo ocuparem definitivamente o papel que devem, não só pela corrupção instalada de modo generalizado nas circunstâncias mais pequenas e também nas mais complexas de nossa sociedade. Não. A noite se faz presente no coração de todos aqueles que não param para meditar se realmente, chamados deste ventre materno, fazem jus ao tamanho do amor que nos foi dado em Jesus Cristo. Se nós, como o Senhor Jesus, assumimos ser luz para as nações, deixando com que seu amor permeie nossas escolhas, ou se deixamos com que a treva do egoísmo e da incompreensão de Judas nos faça entregá-lo quando entregamos a qualquer tipo de morte um de nossos irmãos. Qual discípulo cresce dentro de nós?